Yeah. Quando a gente fala de performance dos contratados, Barbieri e esquema tático, a gente está praticamente falando de um assunto só, né? Então, acho que esse é um ponto muito positivo. Eu acho que a torcida do Vasco esperava que o time não fosse entregar tão rápido uma dinâmica de jogo satisfatória, principalmente que a gente vem, não diria nem de um ano, a gente vem de pelo menos 3, 4 anos medíocres com relação ao esquema tático, a jogo. Clássicos. Se eu não estou enganado, o nosso último futebol que deu pra engolir foi quando a gente foi pra Libertadores aí em 2017, do Zé Ricardo. Zé Ricardo, Então, 2017. vocês estão falando da gente estar 5 anos praticamente sem apresentar um futebol decente. Decente. E, de fato, a gente apresentou um futebol convincente. Bem decente. Decente. Que esbarrou exatamente no que a gente falou aqui anteriormente, na questão de ainda se ter necessidade de uma contratação ou outra, mas quando se fala do conjunto do time, da dinâmica, da troca de passe, de transição, de marcação de defesa, meio campo e de ataque, eu acho que a gente fala de um time que... claro, sem esquecer de citar que faltam peças, principalmente na criação, e isso pode ter atrapalhado um pouquinho algo em relação ao esquema tático, e uma coisa que a galera comentou bastante, que eu discordo, cara. Eu vi muita gente falando que nos jogos contra o Flamengo, o Vasco deveria ter atuado exatamente como ele atuou contra Fluminense e contra Botafogo. Eu discordo pelo simples fato de que jogador por jogador, o time do Flamengo é bem melhor que o time do Botafogo e é bem melhor que o time do Fluminense. Mesmo o Fluminense com algumas figuras que realmente enchem os olhos, tipo Cano. Tem fase melhor, né? Mas... A fase é melhor, mas o material humano não é melhor, irmão. E aí, se você... Esse Vasco aí, que é um Vasco, volto a dizer, em formação, que é um Vasco que ainda não tá maduro... Porra, se ele entra contra o Flamengo igual ele entra contra o Botafogo, igual ele entra contra o Fluminense, eu acho um erro. Então eu concordo com a ideia tática. O que eu não concordo, como você não concorda, como você e todo vascaíno, foi a lambança que ele fez no esquema tático no segundo jogo contra o Flamengo, que foi o primeiro jogo da semifinal. Aí ele jogou tudo por água abaixo. Aquela viagem de Galarza. E a gente sempre fala disso, né, Luiz? A gente evita a gente ter discurso que é meio que de peão de obra pronta, né? Que é depois que a coisa acontece que a gente critica. Como, por exemplo, teve gente dizendo que no final do jogo com o ABC era pra ter botado o Ivan e tirado o Léo Jardim, ou que o Pedro Raul não era pra ter batido aquele pênalti. Eu acho que também tem uma questão de que se a gente inverte, né? E o Pedro Raul, por exemplo, não bate o pênalti, quem bate no lugar dele perde, a gente já tá dizendo que o Pedro Raul, além de tudo, é covarde, que ele poderia ter batido o pênalti e ele optou por não bater. Então eu acho que... Mas a gente elogiar o esquema tático dele depois de 2 eliminações é sinal que a gente não tá agindo como engenheiro de obra pronta. Exatamente. A gente tá satisfeito com ele. Agora, houve erro? Claro que houve, porra. Como é que é igual todo mundo fala também. O que a gente fala aqui é o que você fala, torcedor, porque nós somos torcedores. Antes de tudo, nós somos torcedores. Porra, como que Figueiredo e Marlon, que sempre estão entrando, Figueiredo então mais tempo ainda, como que eles não entram no último jogo, sabe? Como que eles não entram no último jogo e a gente precisando reverter placar? Não, e friamente... Sabe? Então tem que criticar também que tá errado. Quando você observa e fala assim, qual o único jogo que o Arrascaeta jogou? Foi o jogo que o Rodrigo não jogou. Então, ou seja, há uma correlação quase que total, né? De que... Ou seja, se acertamos no primeiro jogo e ganhamos, Arrascaeta anulado. Se acertamos no último jogo, né, mesmo a gente perdendo, mas dentro das circunstâncias ali, o Vasco estava até a metade, até os 36 do segundo tempo, o Vasco estava com o jogo empatado e amassando os caras. Amassando. Com a Arrascaeta também, mais uma atuação discreta. Então, o único jogo que a gente deu zona para ele atuar foi no segundo jogo, que foi um erro individual do Barbieri. E tu lembra no segundo jogo, a primeira live que a gente fez aqui, que foi na quinta-feira, né, pós o segundo jogo contra o Flamengo, ou seja, pós o primeiro jogo da semifinal, que a gente falou, cara, tá na cara que o Barbieri, na entrevista coletiva, ele justifica a escolha dele pelo Galarza. Sem defender. Mas ele não defende, ele viu que ele tinha errado, a gente falou isso aqui, se você buscar a nossa live da quinta-feira passada, você vai ver. A gente fala isso aqui que tava na cara dele, que ele sabia que estava errado, e ele prova a gente prova o que a gente defendeu aqui,
que ele não voltou mais com o Galarza, nem sequer para o banco de reservas. Que é um mérito do Barbieri, né? Que poderia ter mantido, ter dado uma de teimoso. E não, voltou, como a gente já viu aí vários. Voltou atrás, colocou o cara e de fato deu resultado no terceiro jogo. O Barbieri, então, de uma forma geral, é um ponto positivo, é um ponto que a gente não defendeu aqui no início do ano, pelo contrário, a gente questionou, mas que depois que o Vasco entrou em campo e depois que o time foi jogando, partida após partida, a gente foi vendo que teve esse ponto positivo. Agora, a escolha errada, cara... Eu acho que todo treinador já passou por isso. Eu espero verdadeiramente que ele tenha aprendido, né? Espero que ele jamais esteja escalando o Andrei por também uma imposição da diretoria. É o que a gente espera mesmo. A mesma coisa que você falou em relação ao Léo Jardim é o que a gente espera em relação ao Andrei. Que ele não escale pro cara fazer minutagem pra jogar lá no outro time. Que aí é o absurdo dos absurdos, né, brother? Aí não tem nenhum porquê disso, né? E estendendo também pro Andrei, que também, né, as coisas que a gente vai lendo, a gente vai falando aqui, em nenhum momento a gente trata como verdade, mas são pontos de atenção, né? Que o Andrei em nenhum momento também tenha tirado o pé de uma jogada, de uma dividida, por conta já da ida dele certa no meio do ano, e que tenha sido realmente uma fase ruim do Andrei ali, ainda uma adaptação dele, né? Pelo ter ido, ter voltado, a parte física dele ter se perdido um pouco, e que a gente consiga ter o nosso Andrei de volta aí já no início do campeonato. Só defendendo, né? Que ele fez uma boa partida no último jogo, tá? O Andrei, diferentemente dos outros 2 jogos, o terceiro jogo dele contra o Flamengo, ele fez uma boa partida, pelo menos eu achei. Mas abaixo do que ele vinha. Do que a gente conhece do futebol nele, né? Lembra que ele jogava na Série B, né? Sim, Lembra que ele jogava na Série B, era um outro nível. E que cá entre nós, o Sul-Americano também é quase que uma Série B, né? Do ponto de vista de nível dos adversários. Exatamente. Né? Então, é bom colocar isso para não ficar também, né? Viajandando no fantástico mundo de Bob. Sem dúvida. Quer um delivery de qualidade no conforto da sua casa? Liga pra gente, 988-128-435. Temos os melhores produtos e um atendimento de excelência. Seu evento vai ser um sucesso.